39, versículo 17. Enquanto você está procurando, você está orando, Pai. A gente sabe que já foi orado, mas quanto mais oração, melhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, neste momento, Pai, eu te peço, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha total dependência do Senhor, Pai. Por isso eu te peço nesse momento que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha me usar, que eu venha ser boca do Senhor, ó Pai, neste lugar. Não permita, Pai, que eu venha falar nada de mim mesmo, Pai, porque de mim, Pai, não sairá nada, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar em nosso coração, Pai. Eis-me aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos estar lendo apenas um versículo do Salmo 139, que é o versículo 17, que diz assim: e quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos vendo o salmista, ele falando dos pensamentos de Deus. Aqui Deus, ele mostra que Deus tem um pensamento. E se Deus tem os pensamentos, ele tem um pensamento sobre mim e sobre você. E hoje a palavra, a pergunta é: você se importa com o que Deus se pensa de você? Você já pensou, nós já pensamos isso, você já pensou isso? A importância, o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa das coisas que eu estou fazendo? O que Deus pensa daquilo que eu estou, as decisões que eu tomo, as minhas atitudes, as minhas palavras, meu jeito? A palavra de Deus, aqui o salmista, nós vimos que ele tinha uma preocupação com isso. Ele se preocupava com o que Deus pensava sobre ele. E é o que nós cristãos temos que fazer, preocupar com o que Deus está pensando de nós. Porque muitas vezes, amada igreja, nós preocupamos com o que as pessoas pensam, como que as pessoas nos veem, como nós nos vimos até mesmo, mas muitas vezes nós não temos essa preocupação de ver como que Deus, ele olha para mim, como ele olha para você, se o que eu estou fazendo hoje está agradando o Senhor, as minhas atitudes estão agradando ao Senhor, os meus pensamentos estão agradando ao Senhor, porque Deus, amada igreja, ele é aquele, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele está comigo e com você a todo tempo. Se há alguém que nós não conseguimos enganar, é o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe dos nossos pensamentos. E muitas vezes o ser humano, nós temos muito disso, o homem tem muito disso, de mostrar, de querer mostrar uma coisa muitas vezes que não é. Porque nós temos vários convívios, nós convivemos em vários ambientes da nossa vida. Mas em todos esses ambientes que nós vivemos, nós temos ali o convívio familiar, nós temos o convívio no trabalho, nós temos o convívio ali até mesmo com o estranho, nós temos o convívio dia a dia, muitas vezes até mesmo com os nossos inimigos espirituais. Nós temos esses convívios. E como é o nosso comportamento? Como é as nossas decisões, as nossas atitudes? Como eu me comporto ali perante as outras pessoas? Tem o nosso convívio na igreja, convívio com irmãos. E muitas vezes as pessoas não estão se importando com isso. Muitas vezes as pessoas estão se preocupando com o que as pessoas, mostrar uma imagem para as pessoas, aquilo que elas não são. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas de mostrar ali, de querer mostrar para as pessoas e fazer até mesmo a vontade das pessoas e a vontade dela. Mas muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. E é muito interessante, amada igreja, que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus, Ele deixou bem claro, o Senhor, Ele nos ensinou sobre isso, porque Jesus, quando Ele fala em João 8:29, não precisa você abrir sua Bíblia, que Ele fala assim: aquele que
enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que Jesus nos ensina com isso? Jesus, ele veio aqui nessa terra. Ele veio como homem. Ele veio ali sujeito a todas as coisas que nós, a todas as tentações que nós temos. Mas só que ele não pecou. Mas ele veio para nos ensinar o quê? Que tudo, toda a vida de Jesus, toda a caminhada do Senhor Jesus, ele nos ensina. E ele nos ensina em tudo. Em tudo. Por quê? Porque ele sabia que nós, como seres humanos, que nós estaríamos aqui servindo a ele e que nós precisaríamos de ter ali a sabedoria. Por isso ele passou para nós. É como se ele tivesse passado a receita, deixado a receita para mim e para você, para viver uma vida com Deus. Então, quando o Senhor Jesus, ele disse que ele veio, o Senhor sempre fala: eu vim para fazer a vontade do Pai. E eu estando fazendo a vontade do Pai, o Pai vai estar comigo a todo momento. A todo momento o Senhor está comigo, está com você. Quando nós estamos ali, muitas vezes há pessoas que estão no trabalho, muitas vezes ali ela está ali na igreja, ela representa uma pessoa, ela se mostra ser uma pessoa, no trabalho ela se mostra ser outras pessoas, muitas vezes ali no tratar o mal da pessoa, muitas vezes ali a atitude que você tem contra aquelas pessoas, ali Deus está vendo tudo aquilo. Deus conhece, ele está vendo o nosso comportamento. A palavra de Deus, quando Jesus fala sobre isso, Jesus sabia que ele, sendo filho de Deus, Deus estava com ele a todo momento. Tudo que ele estava fazendo, Deus estava ali. E ele procurava agradar o Senhor. E nós estamos procurando agradar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Quando a palavra de Deus, muitas vezes, quando Paulo, muitas vezes as pessoas pegam e falam, que o apóstolo Paulo fala: eu fiz tolo, nécico para ganhar os nécicos, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Muitas vezes as pessoas acham que Paulo, ele fazia aquilo que as pessoas estavam fazendo para ganhar aquelas pessoas. Mas não é isso, amada igreja. Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso caráter, ele não pode ser mudado por locais. Nós temos que ter um caráter, o mesmo caráter que nós temos aqui na presença do Senhor, é o mesmo que nós vamos ter em qualquer lugar, porque o Senhor é aquele que trabalha com o nosso caráter. Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo fala isso, a gente sabe que sempre houve preconceito, sempre teve preconceito na terra, como tem hoje muitas vezes. Porque quando as pessoas estavam ali, Jesus andando no meio da multidão, Jesus andava no meio de pecadores, o Senhor Jesus andava no meio de pessoas ali de todos os tipos. E muitas vezes ele era julgado por isso, principalmente quando ele foi convidado para ali estar na casa de Zaqueu. Muitos olharam e julgaram: ali ele está na casa do publicano, ele está sentando ali com as pessoas. E eu creio que Paulo, quando Paulo falou sobre isso, é o que? Ele não teve preconceito, ele estava ali no meio daquelas pessoas ali. Ele estava no meio dos tolos, no meio dos nécios, para ganhar a eles. Mas como nós ganhamos essas pessoas? Fazendo o que eles estão fazendo? Não, fazendo a diferença. Nós vimos que muitas vezes houve uma época, e nós estamos vivendo essa época ainda, que muitas vezes a igreja, ela está tentando fazer aquilo que as pessoas estão fazendo lá fora para agradar as pessoas, achando que vão ganhar essas pessoas para Cristo. Mas não, elas estão se perdendo de Cristo. Porque quando eu saio lá fora, para mim ganhar pessoas lá fora, ganhar jovens, ganhar pessoas muitas vezes usuários de droga, pessoas prostitutas, pessoas de todos os jeitos, o Senhor nos preparou para ganhar essas pessoas. Nós não temos que ter preconceito, nós não temos que deixar de falar com essas pessoas, nós não podemos deixar de comunicar com essas pessoas, nós não podemos deixar de ir em festa que muitas vezes as pessoas falam de família, de pessoas conhecidas. Ah, é festa do mundo, eu não vou estar lá participando. Não, o Senhor Jesus não nos ensinou isso, porque Ele estava em todos os lugares que chamava Ele, mas Ele não mudava as atitudes dele pelo lugar. Ele estava ali para ganhar aquelas pessoas. E como nós ganhamos essas pessoas? Nós ganhamos essas pessoas quando nós fazemos a diferença
Muitas vezes a gente vê casos de pessoas que às vezes estão ali no meio de pessoas que muitas vezes são usuários de drogas, que falam ali gíria, que falam os palavreados diferentes, que tem um estilo diferente, e muitas vezes as pessoas, elas tentam ser como elas, para ganhar elas. A gente vê pessoas que são evangélicas, ali falando gíria, está no meio de jovens, está no meio de pessoas falando gíria. Se pessoas estão ali no molinho falando piadas, falando palavrões, as pessoas estão ali curtindo, as pessoas estão ali junto com eles, até mesmo fazendo piadinha junto com eles. Isso não é ganhar alma, isso não é o que o Senhor nos enviou. Nós podemos sim estar junto deles, mas mostrarmos que nós somos diferentes. Mas diferente como? Melhor do que eles? Não, nós não somos melhores do que eles, nós somos iguais a eles, mas as nossas atitudes que têm que ser diferentes da deles. E muitas vezes as pessoas, como eu falei, as pessoas acham que vão ganhar as pessoas dessa forma, mas as pessoas vão se perder dessa forma. Porque se uma pessoa que está lá fora, que vê uma pessoa que conhece a palavra de Deus, se você quer ganhar aquela pessoa, se você começa a falar a linguagem deles, eu tenho que falar a linguagem deles para eles entenderem. A linguagem de jovem, hoje eu tenho que falar essa linguagem para que eu venha alcançar a eles. Não sou eu que alcanço ninguém. Não é você que alcança ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus. E é o que está em você que vai alcançar essas pessoas. Isso não isenta, não é que a gente não tem que ser uma pessoa alegre, não é que nós não temos que ser umas pessoas comunicativas, mas nós temos que entender aquilo que eu estou fazendo no meio das pessoas que estão lá fora, está agradando ao Senhor? Eu estou realmente ganhando as pessoas? Eu estou realmente dando testemunho que Jesus me pôs para dar lá fora? E muitas vezes as pessoas não estão fazendo isso. Porque se as pessoas que estão lá fora, que nós queremos ganhar, as almas que nós queremos ganhar, se nós fazemos aquilo que elas estão fazendo, falar na linguagem delas, para elas não vai ter diferença. Elas não vão querer mudar, porque elas vão ver em você aquilo que elas estão fazendo. Então, o que faz a mudança é o que está dentro de mim, dentro de você. O que faz com que as pessoas venham mudar é você estar em qualquer ambiente que você estiver, você ser você, você ser transparente. Porque nós, com os convívios, como eu falei, nós temos convívios com a família, nós temos convívios com amigos, com pessoas de vários tipos, mas é momentos. Mas com Deus não. Com Deus não é momento, com Deus nós vivemos com Ele o tempo todo. Você pode ser uma pessoa aqui de uma forma, você pode ser de outra ali com outra, mas Deus, Ele está vendo a forma que você é. E Ele conhece você, porque a palavra de Deus fala que Ele conhece o nosso coração. E muitas vezes o coração do homem é enganoso. Muitas vezes ele acha que é o jeito dele, que é ele que vai mudar as pessoas, que é ele que vai converter as pessoas, e ele fazendo daquela forma. Não, Deus trabalha da maneira que Ele quer. Muitas vezes as pessoas acham, a gente sabe que tem pessoas que Deus trabalha, dons espirituais que Deus dá às pessoas. Muitas vezes pessoas que são muito comunicativas, Deus usa elas ali naquela comunicação. Muitas vezes pessoas que são alegres, pessoas que estão ali para trabalhar com pessoas, o Espírito Santo de Deus, Ele vai moldando o nosso caráter. Ele vai nos trabalhando conosco, dependendo daquilo que Ele necessita que a gente faça. Dependendo da obra que Ele tem na minha e na sua vida, Ele vai trabalhando. Não precisa você preocupar em trabalhar. Não precisa você querer fazer você. Eu vou ser desse jeito, porque desse jeito eu vou ganhar fulano, eu vou ganhar ciclano. Não, é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes muitas pessoas acham que elas já estão preparadas. O meu jeito, com o meu jeito, eu tenho esse jeito é que eu vou ganhar as pessoas. Eu sou alegre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ganhar dessa forma. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós acharmos que nós estamos perfeitos, quando nós acharmos que nós estamos tudo certinho, aí que nós estamos errados. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver a vida de conserto. O tempo inteiro o Senhor vai estar trabalhando comigo, amada igreja. O tempo inteiro o Senhor vai estar trabalhando com você. O dia que eu achar que eu estou pronta, Deus vai me levar. O dia que você achar que você já está pronta, Ele vai te levar. Então nós nunca estamos prontos.
E geralmente as pessoas, quando elas acham que elas próprias têm esse dom, é dela, não é de Deus, elas começam a se esforçar. Elas começam a se esforçar para conquistar as pessoas. Ela começa a se esforçar para conquistar, para mostrar para as pessoas que ela vai ganhar da forma dela. Mas não, quando nós temos a humildade de saber que nós estamos ali sendo um instrumento, o nosso caráter está sendo moldado pelo Senhor, porque a palavra de Deus também nos ensina. Quando eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou fazendo a de Deus, porque a vontade do homem não bate com a vontade de Deus. Porque você pode ver, tudo que nós temos que fazer que é de Deus é luta com a nossa carne. Na medida que o Senhor vai trabalhando comigo, vai trabalhando com você, nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ali aceitando, aquilo dali já não se torna tão pesado, aquilo dali já se torna mais leve na nossa vida. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, o nosso corpo ele acostuma. Então nós temos que tentar fazer a cada dia a nossa carne, ela acostumar a servir o Espírito, a fazer a vontade de Deus. Nós temos que, é uma luta todos os dias para que aquilo dali não se torne tão pesado para nós, mas sim prazeroso, para fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus fala, quando nos ensina aquelas pessoas que são espirituais. Quando Jesus, uma parte aqui na Bíblia, Jesus fala com os fariseus que vós são da terra, vós não são do alto, vós não são homens espirituais, vocês são homens carnais. Mas quando Jesus fala isso com eles, é por quê? Porque são pessoas que estavam somente ligadas naquilo que é da carne. Jesus não estava ali desprezando, Jesus não estava ali julgando a eles, mas estava mostrando para eles. Por quê? Porque só vai ser espiritual aquele que faz a vontade do Pai. Porque o Pai é Espírito. E a palavra de Deus nos ensina isso, que quando o Senhor nos chamar, quando nós formos embora, o nosso corpo, que é o carnal, ele vai ali para a terra da onde ele veio, o nosso espírito volta para quem? Para Deus. E a nossa alma, ela vai prestar conta daquilo que eu e você estamos fazendo, daquilo que o Senhor nos encarregou a fazer. Porque o Senhor, ele nos deu ali, ele nos formou. O Senhor Jesus, ele nos formou para que nós, seres humanos, os adorássemos, para que nós tivéssemos intimidade com Ele, para que nós servíssemos a Ele, não como escravo, mas ali como Adão estava com Ele, ali o tempo inteiro, ali, ao entardecer, a palavra de Deus fala que ele descia e conversava com Adão, ele tinha intimidade com Adão e Eva, ele tinha aquele cuidado ali de pai com eles. E é isso que o Senhor quer conosco. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer esse cuidado conosco. Mas o que nos levou a isso, o que nos leva a distanciar de Deus, é não fazer a vontade dele. Porque no momento em que Adão e Eva passou a fazer a vontade deles, de escolha deles, de fazer aquilo que eles querem, ali eles já estavam distanciando de Deus. Então assim somos nós. A partir do momento que nós tomamos decisão de fazer aquilo que nós queremos, como eu sempre falo, pode ser até o contrário de muitos pregadores que viram e falam, nós temos o nosso livre-arbítrio de escolha, nós temos a nossa escolha. Mas eu sempre falo, se você converteu, se você mudou sua vida, se você entregou sua vida para Jesus, você não tem livre-arbítrio. Você já escolheu, você usou o seu livre-arbítrio para escolher, como Adão escolheu. Ele pôde voltar atrás? Quando Adão, ele escolheu, mas Eva, ele escolheu pecar, ele escolheu desobedecer o Senhor, comer aquela fruta. Eles puderam falar assim, Senhor, nós vamos vomitar aquilo que nós comemos e nós vamos voltar a ter intimidade com o Senhor e voltar a ser aquilo que nós éramos antes. Não. Por quê? Porque ele usou ali o livre-arbítrio dele. Quando nós usamos o nosso livre-arbítrio de verdade, falamos, Senhor, a minha vida é sua. Você não tem escolha, você não tem que ficar escolhendo, eu quero, tem coisas que Deus vai me pôr para escolher, tem coisas que eu vou ter que fazer. Não, tudo que eu vier fazer, eu vou buscar a direção de Deus. Tudo que eu vier tomar decisão, eu vou tomar decisão buscando de Deus. Por quê? Porque os homens de Deus, antigamente a gente via ali os reis que temiam o Senhor, que conheciam o Senhor, quando eles iam fazer qualquer coisa, quando eles iam guerrear, quando
chamavam o profeta e mandavam o profeta consultar a Deus para saber o que eles iam fazer. Agora, por que, amada minha igreja? Porque nós não precisamos chamar homens, nós não precisamos chamar profetas para perguntar: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Não, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos o próprio Espírito Santo, que se nós perguntarmos a Ele, se nós colocarmos no nosso coração: Senhor, isso convém eu fazer, Senhor, me instrui, aquilo que estiver dando errado na minha vida, eu sei, eu tenho certeza que é porque o Senhor não quer. E aquilo que estiver dando certo, eu sei que é porque o Senhor quer. Muitas vezes a cristã, hoje em dia, a gente vê pessoas que são evangélicas, que conhecedores da palavra de Deus. Muitas vezes acontece algo na vida deles e fica perguntando: ah, mas eu não sei o porquê, eu já perguntei a Deus, eu não sei o que é. Então você não tem essa certeza. Porque quando você tem absoluta certeza que Deus está no controle da sua vida e que você está ali fazendo segundo a vontade dEle, é a vontade dEle. Aí eu estou passando luta, é a vontade dEle, algum propósito Ele tem disso daí. Em alguma coisa Ele quer trabalhar comigo. Por quê? Porque enquanto eu e você estivermos nessa terra, nós vamos ser trabalhados. Eu sempre cito o apóstolo Pedro, eu gosto demais da passagem, que é um apóstolo que nos ensina muito, que era um apóstolo que estava sempre mostrando. Semana passada mesmo eu fiz essa pregação aqui, né? Quando ele viu Jesus andando no mar, ele logo se lançou e falou: eu também quero andar. Ele era um apóstolo que ele mostrava ali, para aqueles que estavam junto dele, para Jesus: a minha fé, ela é demais. O que o Senhor mandar fazer, eu estou fazendo. Se o Senhor vai morrer, eu vou morrer no lugar do Senhor. Se o Senhor está andando no mar, eu vou andar no mar. É bom? É. Mas aquilo Jesus conhece o nosso coração. Jesus viu que aquilo ali era o impulso de Pedro. Que Pedro fazia aquilo por impulso, por ver Jesus fazendo aquelas coisas todas. Mas Jesus sabia que aquele mesmo Pedro, que tinha todo esse impulso, que se mostrava e que se achava que a fé dele já estava perfeita, Jesus aponta para ele e fala: não, você não tem essa fé toda que você acha que você tem, não. Porque você vai me negar. E quando Pedro negou Jesus, Pedro reconheceu que ele não estava ainda preparado. Porque se Pedro Jesus não tivesse preparado Pedro, se Pedro não tivesse negado a Jesus, se Pedro não tivesse arrependido quando Jesus chegou perante ele e perguntou: Pedro, tu me amas 3 vezes? Para que ele reconhecesse que ele era um homem falho, pecador, como aqueles outros 11 que estavam junto dele, ele não teria coragem de dar a vida como ele deu. Porque ele morreu também numa cruz, que ele não quis morrer como Jesus. Ele falou: não sou digno de morrer como o meu mestre, eu vou morrer de cabeça para baixo. E se ele não tivesse passado isso, ele não teria essa preparação para isso. Então, quando eu e você acharmos que nós já estamos bem, que já estamos preparados, é aí que nós precisamos de nos preparar mais e mais. Porque a cada momento que nós estamos aqui nessa terra, é isso que nós vamos ter que fazer. Nós temos que ter essa preocupação. Eu estou agradando ao meu Deus? Eu estou fazendo a vontade dele? Não é que você vai ser prisioneira. Não, é pelo contrário. Em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo nós estamos livres, sabe de quê? Livre da amargura, livre das algemas de Satanás, livre de cadeias de Satanás. Porque lá fora, os que estão achando que estão livres, lá fora, eles que estão aprisionados, os que estão sem Cristo é que estão aprisionados. Muitas vezes as pessoas acham pesado ser cristão. Ah, é muito pesado na igreja, é muito pesado eu não poder fazer isso, é muito pesado eu deixar de fazer aquilo. Pesado é ser preso lá fora pelo Satanás. Pesado é quando
chamando a minha atenção. Mas sabe por que eu chorava? Porque eu estava entristecendo ele. Porque eu estava desagradando, porque eu queria ser aquela filha ali que não entristecesse meu pai. É assim que nós temos que ser com Cristo, com Jesus. Aquilo que eu e você estamos pensando e fazendo, nós estamos o quê? Alegrando ou entristecendo a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá alegria. Lá fora é só ilusão, lá fora é prisão. Muitas vezes, como eu falo a pessoas lá fora que nós estamos vendo, hoje em dia, infelizmente, a maioria da juventude, elas estão sendo destruídas pelas drogas. Elas estão sendo destruídas pelas coisas ruins lá fora. Aí a pessoa vira e fala, mas porque eles querem, porque não é porque eles querem, é porque eles são fracos espiritualmente. E aqueles que estão fracos espiritualmente, o inimigo ele pega. E quando ele pega, aí sim, aí nós vamos saber, aí eles vão saber o que é prisão. Porque depois que eles estão presos ali, a gente vê pessoas, nós trabalhamos na rua, nós fazemos evangelismo, nós convivemos para a honra e glória do Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos ali com pessoas que elas gemem por dentro, querendo mudar. Elas gemem por dentro, pessoas que muitas vezes já tiveram que voltar, pessoas que já tiveram família, pessoas que já tiveram trabalho, um bom trabalho. Elas choram, elas falam, eu já tive isso. Hoje eu não tenho força, eu não consigo, eu quero mudar a minha vida, eu não consigo mudar a minha vida. Elas querem sair desse mundo e não conseguem, não tem mais força. Por quê? Porque estão aprisionadas, estão presas ali por Satanás. Isso é prisão. Agora imagine, amada igreja, essa prisão aqui nesse mundo, que é um mundo, um tempo passageiro. Agora imagine uma prisão eterna. Viver eternamente aprisionado por Satanás. Viver eternamente ali juntamente com ele, distante de Deus. Como o Senhor Jesus mostrou na parábola do rico e do Lázaro, enquanto Lázaro estava ali no seio de Abraão, esperando o julgamento, esperando o dia do juízo, ali estava ele descansando ali no seio de Abraão. Lá embaixo estava o rico, clamando, ali pedindo água, uma gotinha de água. Isso é um exemplo, é a realidade, é a palavra. Muitas vezes as igrejas, muitas vezes têm medo de fazer uma pregação, de falar essa realidade, mas essa é a realidade que nós vivemos. Nós temos que ter aquela responsabilidade de pensar, eu quero, nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Qual é a minha e a sua escolha? Passar a eternidade livre com Cristo, adorando ao Senhor, ou passar a eternidade aprisionada com Satanás? Então, quando nós preocupamos, quando nós passamos a pensar como o salmista nos ensinou, o salmista preocupava, ele estava preocupado com o pensamento de Deus, como que Deus estava pensando dele. E a gente vê que não era homem perfeito, era cheio de defeito. Davi era um grande homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecava, ele fazia coisa errada, cometeu adultério, mas ele se arrependia. Ele reconhecia que ele precisava ser trabalhado, até chegar ao final do tempo da vida dele, em que ele ali cumpriu todo o propósito, toda a obra que o Senhor Deus tinha sobre a vida dele foi cumprida. E ele chamou o filho dele, Salomão, e ele pôde dizer, sede homem, como eu fui. Ele deu esse exemplo para ele. Quando ele fala com Salomão, sede homem, não era para Salomão arrumar 1000 mulheres, não era para ser homem, para ser rico, não. Sede homem de Deus, honra o Deus que seu pai honrou. Que nós, nessa noite, nós possamos ter isso no coração, que nós possamos ser servos mesmo do Senhor, de honrar o Senhor, de preocupar com Ele, como Ele preocupa conosco, de preocupar, eu estou agradando a Deus. Nós não temos que agradar a nós não temos que agradar o mundo, nós não temos que agradar pessoas, nós não temos que preocupar com o que pessoas estão pensando de nós. Como o exemplo que foi dado, Jesus não preocupou quando ele chamava comelão, beberrão, anda no meio dos pecadores, ele não se importou com isso, porque ele sabia o caráter que ele tinha. Os discípulos também, eles não preocuparam com isso, ele estava ali no meio das pessoas pecadoras, estava no meio de várias pessoas, mas eles não preocuparam com isso, porque eles tinham consciência que eles estavam ali para ganhar aquelas pessoas para Cristo, porque aquelas pessoas é que precisavam, essas pessoas lá fora que precisam, essas pessoas que estão distantes, precisam do meu amor e do teu amor, da minha
bênção de Deus, cheio da presença de Deus. Para a mão ser estendida lá fora, tem que estar ali com a unção, porque se não tiver com a presença de Deus, com a bênção de Deus, ela é tomada, porque o inimigo não está brincando. Nós estamos no final dos tempos. Satanás não está brincando de ser Satanás, sabe por quê? Porque ele sabe que está o finzinho dele, e o fim dele é o quê? É um lago de fogo ardente. É um lugar que a palavra de Deus fala em Apocalipse, não foi feito para homens, foi feito para Satanás e os anjos caídos, mas ele quer levar homens e mulheres para lá, para junto dele. Por quê? Porque ele sabe que nós somos, aleluia, glória a Deus, imagem e semelhança de Deus. Então ele quer o quê? Ele quer levar a imagem e semelhança de Deus para junto dele. Mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz do Calvário, para que eu e você não vivesse nesse mundo de Satanás, mas vivesse na glória de Deus, de saber que a alegria do Senhor, a gente vê que a alegria do Senhor, o Senhor é o único que tem o poder de nos dar alegria. Porque se lá fora, tudo que Satanás está oferecendo às pessoas lá fora, era para as pessoas estar hoje em dia, como fala a geração de depressão, de pessoas com síndrome do pânico, criança, constatando criança de 10 anos com depressão, criança de 7 anos, como quando o irmão Léo estava orando aqui pelas crianças, eu vi a reportagem no jornal, eles mostrando o quadro que aumentou de criança com depressão, gente, criança de 7 anos com depressão. Isso é o que? Isso é normal? Não é normal. Isso é o que Satanás está fazendo lá fora. Então aqueles que estão confiando no Senhor, muitas vezes as pessoas estão ali olhando, achando tudo normal acontecendo, mas não é normal. Como o Léo falou, essa geração é a geração dessas crianças que tem que ser preparada. Elas têm que ser orando, nós orando por essas crianças, para que se amanhã ou depois eu e você não estivermos mais aqui falando de Deus, elas possam estar no nosso lugar. Elas possam estar, porque do jeito que está lá fora, se continuarmos sendo com a graça e a misericórdia de Deus, quando nós formos, não vai ter geração que vai tomar o nosso lugar. Não vai ter. Porque Satanás já está preparando, o anticristo já está preparando o mundo para ele dominar. Mas enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, aleluia, glória a Deus, está a presença de Deus. Porque assim como no Antigo Testamento o povo andava com a arca para lá e para cá, a arca representava a presença de Deus. Aonde aquela arca estava, ali estava a presença de Deus, naquele lugar. Mas hoje o Senhor deixou a igreja dele, porque enquanto a igreja do Senhor estiver aqui sobre essa terra, a proteção, para aqueles que clamam, para aqueles que buscam, para aqueles que confiam no Senhor, ainda há tempo de nós pararmos e pensarmos, aleluia, glória a Deus, há tempo de nós pensarmos, o que nós estamos decidindo na nossa vida, qual que é a nossa preocupação, amém? Glória a Deus, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que nós possamos guardar essa palavra, que o Espírito Santo